Bom, gente, a princípio, a gente ia fazer só uma solenidade do seguinte, eram os acionistas, eram os colaboradores, e aí nós pensamos, não, mas, na verdade, foi ideia da Carol. Cadê, Carol? Foi ideia da Carol, falou assim, nossa, mas a gente precisa ouvir o que vocês que estão aí na linha, o que vocês pensam para frente. Eu estou aqui há tantos anos, não sei, assim, tem minhas dúvidas, porque hoje a gente olha para o Wilton e acredita que é aquilo ali, e depois? Então, assim, a gente preparou uma mensagem aqui, nós 5. Uma mensagem sucinta, e depois rápido, tem happy prometo hour. que é rápido. E eu agora vou dar uma lidinha, que eu decorei pergunta demais. Então, gente, boa tarde a todos. Quando a gente fala de 40 anos, a gente não fala só de um número, né? A gente fala de 4 décadas de trabalho, de decisão difícil, de dedicação, de abrir mão de outras coisas. E a gente fala principalmente das pessoas. E a história foi construída por homens e mulheres que acreditaram no trabalho. Enfrentaram momentos difíceis lá em casa, a gente sabe, né? Quantos e quantos e quantos momentos difíceis nós já passamos. E que dedicaram grande parte da vida para fazer a empresa crescer. Uma das coisas que mais marca na CCB é a quantidade de famílias que tiram sustento daqui. Só aqui dá 100, fora as obras. Então, assim, é gente pra caramba. Então, assim, é gente que o Wilton, o Elvio, o Edgar e a Elsa faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, muitas pessoas são impactadas pelo trabalho que a gente faz aqui. E isso é possível porque houve coragem, sacrifício e uma disposição de fazer o que precisava ser feito. Não é, eu estou fazendo mais, não, é o que precisava ser feito. Então, hoje nós estamos aqui, a segunda geração dos que estão atuando na CCB, filhos e sobrinhos dos fundadores, para contar um pouco do como que a gente enxerga os próximos 40 anos da CCB. Então, para nós, a CCB nunca foi só uma empresa. Nós crescemos escutando, fez parte da vida. Nós crescemos escutando, falando de obra, falando de licitação, falando de problema. Reunião de Natal não era só o Natal, era CCB. Reunião de Páscoa não era só a Páscoa, era CCB. Isso não foi 1, 2, 3 vezes. Eu tenho 34, a CCB tem 40. Então, imagina quantos anos todos eu escutei falar de CCB. Então, hoje, assim, a gente olha para trás, já inseridos no contexto da empresa, a gente entende um pouco mais do que foi isso, sabe? Porque fazer uma empresa já é difícil. Fazer uma empresa de 40 anos, que nunca trocou composição societária, está ali os mesmos, que tem um nome, que tenha a estrutura, que consegue gerar tudo isso para todo mundo, puta, isso é raro e difícil. Então, assim, eu entrei na CCB como estagiário há 17 anos, e o que eu aprendi, uma das maiores lições, é que a maior herança que a gente pode ter não é o cargo, não é a posição, não é que seja a empresa inteira. A herança é o exemplo. E o exemplo a gente teve em casa, de dedicação, de seriedade, de disciplina, de honestidade, de humildade. Então, esse exemplo está lá na minha casa, na casa de vocês. Então, hoje, na posição que eu ocupo, depois desses 17 anos, meu trabalho é vender a CCB. Eu preciso arrumar obra, preciso arrumar novo cliente. Converso com o Paulo. Ô, Paulo, meu serviço é fácil demais. Porque vender a CCB é muito fácil. Pelo trabalho que vocês fizeram. É fácil. Então, eu sinto um orgulho enorme por tudo que foi construído. Mas eu também sinto o peso da responsabilidade. Porque, assim, depois de 40 anos, uma empresa que chega na nossa mão, é nossa responsabilidade fazer com que ela melhore e que ela chegue para as próximas gerações uma empresa melhor que está hoje. Então, porque, assim, honrar quem construiu a CCB, que está sentado aqui nessa mesa. Honrar quem construiu a CCB não é só agradecer e reconhecer o passado. É trabalhar todos os dias para a gente merecer o futuro. Então, é por isso que eu peço a todos que estão aqui que confiem na gente aqui. Ó. Nós vamos dar o sangue, nós vamos dar, já damos e vamos dar mais, a gente possa a empresa lá em cima. Então, assim, estamos alinhados e podem contar com a gente. Eu queria atrapalhar vocês um pouquinho, só para contar
contar um fato que eu acredito que nem o Wilton, talvez o Edgar, a Elcia não saiba. Né? Primeiro, eu acho que vocês não sabiam que o Vitor sabia falar de jeito, sabia? Pois é. Então, como é que ele foi parar lá no comercial? A gente foi fazer junto a obra da 070, eu, o Rafael, o Pedro, o Vitor, eram 4 lotes, cada um ficava numa. Mas aí a gente deparou com uma situação, porque o Vitor falou de honestidade, falou de humildade, e eu acho que faltou uma coisa, Vitor, que é o que eles ensinaram para vocês e acho que para mais gente da CCB. É ser gente. Ser gente. Né? E a gente estava fazendo a obra lá do lote 2 e a obra estava ficando pronta, ia ficar pronta e o Marconi no pé do Wilton, mas não ia ficar pronta, porque tinha travessia dentro de Itaberaí. Lembra disso? E era nada mais, nada menos que 67 famílias que tinha que tirar de lá. E aí falou, esquece, isso aí não vai tirar. Né? E eu e o Vitor vamos fazendo o resto, depois nós vamos ver como é que faz e tal. E aquele negócio e tal. Aí um dia aparece lá o Zé Garrote para convencer eu e o Vitor de tirar a estrada de dentro de Itaberaí. Passa por fora, porra. Como é que vai passar por fora? Eu falei, não, tem jeito de passar por fora. Aí ele falou, não. Eu falei, não, pode deixar. Aí lá na Getop tinha um outro doido lá, que era o Jaime. Eu falei, Jaime, eu pago lá para tirar o povo. Ele falou, como? O Wilton vai dar esse dinheiro? Eu falei, não. O Zé Garrote quer que passe a estrada por fora. Né? Mas tem um pedaço que tem que passar por dentro, não tem jeito. Mas nós vamos falar para ele dar o dinheiro e nós vamos comprar as casas, os trem do povo lá. Ué, se vocês der conta e tal. Aí vai eu, o Vitor lá, negociamos um tanto de dinheiro, né? Vou colocar 500 mil, que era para tirar. E fomos começando a negociar com o povo, eram invasores. Os caras tinham casinha lá e tal. E aí, Vitor, nós podemos dar 20 mil aí, em torno mais ou menos para cada um. Ele ia lá, tinha uma velhinha, a velhinha mal velha, e falou, chefe, lá não tem jeito não, só 20. Tem que fazer a casinha. Teve um que ele fez 4 casas. Falei, Vitor, mas eles moram, é o cara, a mulher, os meninos, moram mutuado. Vitor, o dinheiro não vai dar, cara. Não, nós voltamos lá no Zé Garrote. E ele deu dinheiro mais umas 2 vezes, nós tiramos todo mundo, né, tratando 0 problema. Né? Aí a gente ia negociar, ele conversando. O resultado é simples. Passado aí a inauguração e tal, não sei o quê, um ano eles chamaram esse cabra aqui para ganhar na prefeitura o título de cidadão, né, itaberiense, né? Então, e é isso. Né? Aí eu vi a diferença que faz, é ser gente. Aí eu falei para o Wilton, falei, Wilton, ali tem um comercialzinho ali, ó, vai dar. Então é isso. Obrigado, chefe. Boa tarde. Alô? Oi, áudio. Oi. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante para mim e que acredito que seja muito importante para todos que estão aqui, que é sobre família. Nesses 40 anos, a CCB não foi apenas uma empresa que construiu obras. A CCB construiu muitas vidas. Aqui dentro nasceram amizades, casamentos e famílias. Filhos que cresceram ouvindo os pais falarem da CCB em casa. Aprenderam o que é dedicação, porque viram isso no olhar do pai e da mãe todos os dias. Quantos de vocês têm filhos que cresceram junto com a empresa? Quantos encarregados e mestres de obras começaram como ajudantes? Quantos engenheiros e gestores começaram como estagiários aqui na CCB? Isso não é comum, gente. Isso é extraordinário. É o retrato de uma empresa que respeita as pessoas, que cria vínculos que vão muito além de um contrato de trabalho. E é essa a nossa responsabilidade para os próximos 40 anos, manter tudo isso vivo.
Porque uma empresa que cuida das pessoas é uma empresa que permanece viva. Minha visão para o futuro é clara. Vejo uma CCB próspera, humana e eficiente, mais forte, com mais sintonia. Uma CCB que continua sendo casa. Um lugar onde família é sempre muito bem-vinda. Porque, no fim, a gente não constrói só obras. A gente constrói histórias, a gente constrói família. Alô? Pessoal, queria trazer uma reflexão aqui. A construção civil está mudando numa velocidade que seria difícil de prever há 40 anos, né? Vocês já pararam para pensar, ou até alguns de vocês relembrar, como tudo era feito lá em 1986? O setor que os nossos pais aprenderam a dominar está sendo redesenhado. Temos projetos em BIM, modelos digitais cada vez mais inteligentes, materiais e tecnologias advindos do outro lado do planeta, inteligência artificial e ferramentas que ampliam a nossa capacidade de planejar, executar e entregar obras mais eficientes. E a CCB precisa estar na vanguarda desse movimento, não como uma seguidora, mas como uma protagonista. A minha visão para os próximos 40 anos é de uma CCB que abraça a inovação como parte da sua identidade, de uma CCB que investe em tecnologia e também nos colaboradores, engenheiros e técnicos do mais alto nível, que usa dados para as melhores tomadas de decisão. Falando pela área habitacional da empresa, uma empresa que continua entregando mais do que chave de apartamentos, mas concretizando sonhos, que ajuda milhões de brasileiros a realizarem o sonho da casa própria, com dignidade, que mostra que conosco é sim possível, que constrói lares que serão alicerces para o desenvolvimento de um país todo. Queria aproveitar que a gente está aqui no palco e puxar um gancho de uma coisa que a Carol falou um pouquinho mais cedo, que eu acho que é de suma importância, e a gente precisa falar sobre isso. É da sinergia entre administração, matriz e obras. Pessoal, a gente tem que encarar a nossa empresa muito mais como empresa única, um time único, e não como departamentos. Enquanto essa sinergia estiver acontecendo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer cada vez mais os desafios propostos nessa nova situação que estamos. Pessoal, aproveitando o gancho da Anelisa, eu gosto de brincar que nas obras, o gerente e o administrativo, o gerente é o representante da engenharia, o administrativo é o representante da DM Central. É igual o Batman e Robin. Eu acho que na obra, para um gerente, o administrativo, talvez, ele pode ser até mais importante que o engenheiro de produção. Porque o engenheiro de produção falhou, o gerente é engenheiro, ele vai lá e resolve. Mas o administrativo, o cara da ADM Central, ele tem que ser um cara extremamente alinhado com o gerente, senão a obra não vai para frente. Então, essa sinergia que a gente vê lá dentro da obra, essa dupla, ela reflete toda essa parceria que as obras têm que ter com a ADM Central. Então, eu acho que isso é um dos relacionamentos mais importantes, é o que leva para frente. A obra não é nada sem o apoio da ADM. E aí, aproveitando, eu queria falar sobre aquelas obras que talvez não apareçam nas fotos mais bonitas, mas que mudam o país da forma profunda e permanente. Quando se fala em saneamento básico, falamos de algo muito importante. É água tratada na torneira de quem nunca teve acesso. É esgoto coletado de forma segura. É dignidade para quem não tem. E o mesmo vale para a infraestrutura. Pensem nas ferrovias, rodovias que cruzam todo o nosso cerrado, conectam regiões, movimenta toda a economia do Estado, com a assinatura da CCB. Isso aí não são obras comuns. Isso é engenharia de alto nível. É logística complexa. Quando eu iniciei minha carreira na CCB, 14 anos atrás, estagiando lá no consórcio CCB GAI, eu lembro de pensar, porra, saneamento, cara, fazer rede de esgoto, como é que é esse negócio? E aí eu perguntei para o meu grande mestre ali, meu professor Odélio, falei, doutor, por que você escolheu saneamento, assim, para dedicar sua carreira, tantos anos aí? E ele me falou, Rafael, por conta da necessidade que o Brasil tem, quando eu formei, eu olhei para esse mercado de saneamento e falei, cara, aqui eu vou ter obra para tocar uns 50 anos, eu vou aposentar tocando isso.
O senhor tem razão. E hoje, eu aqui, como superintendente de saneamento, herdando o cargo dele, eu vejo que ainda tem mais 50 anos para tocar pela frente. Porque o Brasil necessita de muito avanço nessa área. Então, o que eu vejo para nós nos 40 anos, próximos 40 anos, é aprofundar a nossa presença em nível nacional nesse mercado. Porque o Brasil precisa avançar em infraestrutura e saneamento. E nós temos a expertise e a credibilidade para sermos protagonistas nesse avanço. E faremos isso com a mesma responsabilidade que sempre nos guiou. Respeito no meio ambiente, qualidade nas obras, segurança nos canteiros e o compromisso de que cada obra entregue vai durar por décadas. Porque o que se constrói com caráter permanece. Bom, recentemente eu recebi um desafio de falar pela CCB, de contar para o mundo quem nós somos. E eu percebo que a melhor história não precisa ser inventada. Ela já está aqui, ela já existe. Está aqui nesse local e é feita por vocês. A CCB tem um ativo que dinheiro não compra: reputação, credibilidade. 40 anos de obras entregues, contratos honrados e relações construídas com transparência. O mercado reconhece isso. Isso não é sorte. É resultado de 40 anos da escolha de pessoas certas, de decisões certas. Dentro do universo de novos negócios, vejo claramente como o nome CCB chega antes. Ele abre portas. Como ele nos conduz ao fechamento de bons negócios e de novas parcerias. O nome CCB representa confiança, solidez, robustez, mas também carrega o olho do dono. A presença ativa da primeira geração e da segunda. A dedicação diária, o olhar atento aos detalhes e a transparência nas relações. Nos próximos 40 anos, quero ver a CCB se tornando maior, mais conhecida, mais eficiente, não só pelas obras que constrói, mas pelos valores que carrega e pelo legado que está deixando na nossa sociedade. Que possamos seguir honrando o lema do nosso diretor, do nosso presidente, né, do nosso grande chefe aqui. Que possamos ser, de fato, individualmente e coletivamente, uma empresa boa para todos, para o meio ambiente, para a sociedade, para os colaboradores e para os acionistas. É isso que eu desejo para o nosso futuro. Obrigada. Pessoal, e para fechar, para a gente poder ir para o nosso happy hour, eu só posso dizer aos nossos pais aqui, nossos tios, fundadores da empresa, dizer algo simples e verdadeiro. Muito obrigado. Obrigado por terem construído mais que uma empresa, por terem construído uma escola de vida, um lugar de pertencimento, um legado de valores que vamos carregar para sempre. Vocês nos ensinaram que construção civil não é só técnica. É confiança, é compromisso, é olhar para uma obra e saber que ela vai durar por muitos anos. Assim como a CCB está sólida há 40 anos. E agora é a nossa vez de continuar, com o apoio de vocês, sempre com a orientação, e com a mesma garra, com novos instrumentos, um olhar atento para as oportunidades e firme nos valores que nos formaram, principalmente com vocês que estão todos aqui presentes e com os inúmeros colaboradores que estão aí hoje espalhados aí nas obras, enquanto a gente está aqui, eles estão lá trabalhando. Daqui a 40 anos, quando a CCB completar 80, queremos que as pessoas e que vocês olhem para trás e digam: essa empresa é grande porque ela nunca esqueceu o que importa: a confiança, as pessoas e a família. Parabéns, família CCB. Esse futuro a gente constrói juntos. Muito obrigado.